Horário oficial de Brasília, na Melodia 11:02, vai começar o nosso debate. Oferecimento Instituto Melodia, cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, a partir de agora começa o nosso debate. A partir de agora, o Debate Melodia, nesta manhã de quinta-feira, hoje 24 de agosto de 2023. Bom demais saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora efetivamente vai participar do nosso debate através do nosso site melodia.com.br e através do nosso WhatsApp no 9990-25097. Você também participando aí através da nossa página no Facebook. Obrigado pela participação e também do nosso canal do YouTube, tá bom? Todo mundo participando a partir de agora. Pesquisa do dia. Pois é. Agosto Lilás, mês de conscientização, mês de enfrentamento da violência contra a mulher. E a pesquisa pergunta, você tem feito a sua parte? Bom, esse é o tema de hoje aqui do nosso debate. Quando a Melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente tratar deste assunto, a doutora Sayonara Marques, da PIB de Madureira, o pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador, e hoje também participando do nosso debate, a escritora Bruna Rodrigues, a escritora do livro Silenciadas em Nome de Deus, a dor disfarçada na submissão, membro da Igreja Presbiteriana Piraquara, em Realengo. Vamos começar então esse nosso debate orando, e a doutora Sayonara vai estar orando, abrindo então esse nosso debate. Pai amado, a Ti damos graças, honramos, louvamos, adoramos o Teu santo e Teu bendito nome. Entregamos, Pai, nossas vidas em Tuas mãos, mais uma vez, bem como esse debate, Senhor, com um tema tão importante e necessário. Pai, queremos Te dar graças por quem Tu és, pelo Teu agir em nossas vidas, através de nós, através dessa rádio, Senhor. Esse agir que Tu tens feito, tem espalhado pelo mundo todo, Senhor. A Tua palavra, o Teu direcionamento, Tuas orientações. Eu Te peço, Senhor, que fale através de cada debatedor aqui presente, através do pastor Eliel, que está na condução, Senhor. Pai, que cada ouvinte esteja agora atento, com sua mente ligada, entendendo para aplicar às suas vidas tudo aquilo que o Senhor trouxer, Pai, como conhecimento revelado. Te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, hoje vamos tratar deste assunto. Aliás, ao longo dos anos e praticamente todo mês, a Rádio Melodia tem o compromisso de falar sobre isso, tocar neste assunto, porque entendemos que a informação ela é muito importante. E sobretudo, e muitas das vezes aqui, com esse tema, nós cortamos na carne. Literalmente, a gente sofre com os testemunhos das vítimas dessa tragédia social. Muito complexo isso que nós vamos discutir, mais uma vez hoje aqui, a propósito do Agosto Lilás, que é o mês de conscientização e de enfrentamento da violência contra a mulher. E a pesquisa faz uma pergunta: você tem feito a sua parte? O tema traz uma reflexão muito grande, porque nesse enfrentamento, uma coisa que a gente tem colocado muita força e muita intensidade é para desconstruir uma frase muito popular no passado. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então é um esforço concentrado para a gente desconstruir essa frase. Onde há violência,
onde há o perigo de se perder vidas, tem que se colocar sim, tem que entrar sim, tem que fazer alguma coisa sim. Então vamos para o debate, porque tem muita coisa para a gente tratar nesta manhã. Começar pelo meu mano querido, meu irmão, pastor Humberto Rodrigues. Como sempre, muito bom tê-lo aqui, bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado, sempre um privilégio, uma honra estar aqui mais uma vez na Rádio Melodia, ao seu lado, uma honra maior ainda, ao lado das debatedoras, privilégio estar aqui com vocês nessa manhã, esperando em Deus que tudo aquilo que a doutora Sayonara orou por nós, assim se concretize na nossa vida, que Deus nos use e nos abençoe. Beijo para toda a família Melodia, para todos aqueles que estão nos ouvindo aqui nessa manhã. Que Deus assim abençoe cada casa, cada lar, cada família. Esse é aquele tipo de debate, todo debate é assim, mas esse então é aquele tipo do debate que você precisa colocar lá no seu grupo do WhatsApp, lá, mandar para a família, mandar todo mundo ficar ligado aqui para ouvir aquilo que nós vamos tratar aqui, porque é um assunto por demais importante. A palavra de Deus fala sobre 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Marido, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa. É o que a Bíblia diz, o texto continua, mas eu quero enfatizar isso aqui. Tratar com honra, com dignidade, com amor. E nós vivemos numa sociedade que o apóstolo Paulo nos avisou antecipadamente que seria uma sociedade egoísta. Nos últimos tempos, os homens serão egoístas. E, enfim, é esse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de egoísmo, um tempo de, infelizmente, de olhar apenas para si e não entender e não viver aquilo que o Evangelho tem de mais precioso para nós, que é amar o próximo. E a gente aprende isso na palavra de Deus. Se teve alguém que deu dignidade à mulher, que tratou a mulher com honra, foi Jesus, o nosso mestre. A mensagem, o aviso da ressurreição, a mensagem mais importante na história da humanidade foi a ressurreição de Jesus. E Jesus escolheu mulheres para levarem essa notícia, essa boa nova. Jesus não deu aos homens, mas deu às mulheres o privilégio de ser aquelas que iam anunciar, porque aparece e conversa primeiramente com mulheres, com a mulher, e é ela que vai dar a notícia aos apóstolos. Não foi Pedro, não foi o Tiago, não foi o André, mas foi uma mulher que levou essa notícia. E isso é lindo, maravilhoso, o agir de Jesus ali. Quando a gente traz o olhar para a nossa vida e para a nossa sociedade, pastor, infelizmente, essa é uma situação que tem uma pesquisa aqui que nos mostra uma realidade muito dura, porque seria muito bom se nós chegássemos aqui e disséssemos que todo esse trabalho que nós estamos fazendo, que a Rádio Melodia tem feito e que a sociedade em geral tem feito de falar sobre esse assunto, estivesse diminuindo o número da violência contra as mulheres. Não vamos desistir, mas a realidade é que as pesquisas mostram que esses números só crescem. Tem uma pesquisa aqui do Instituto Datafolha que fala do ano de 2022 e que mostra que todos os tipos de violência contra a mulher cresceram no Brasil no ano de 2022. Eu vou repetir. Segundo essa pesquisa, diz que todos os tipos de violência contra a mulher no Brasil cresceram no ano de 2022. E quando nós falamos todos, porque ao contrário do que muita gente pode imaginar, a violência contra a mulher não é só a violência física ou feminicídio, o assassinato de mulheres. Vai muito além disso. A violência contra a mulher vai muito além disso. É uma violência psicológica, emocional, financeira, enfim. Tem aí vários tipos de violência. E os números, eles são assustadores. Eu não vou citar todos eles, que são muitos números aqui e são muito importantes. Mas, por exemplo, violência psicológica, o número de mulheres brasileiras que sofreram episódio de violência psicológica subiu para 43%, segundo essa pesquisa. O tipo de essa violência. Algumas questões que me chamaram a atenção é que o estudo apurou, por exemplo, que 45% das mulheres agredidas não pediram nenhum tipo de ajuda. E aí as razões são variadas, por vergonha, por medo, enfim. E essas que chegaram ou através do hospital onde foram atendidas, ou enfim, pela ocorrência policial que alguém chamou, mas elas mesmas não pediram. Estou falando de quase metade das mulheres que tiveram registro de agressão não pediram nenhum tipo de ajuda. 38%
esse aqui também me chamou a atenção. 38% dessas mulheres, elas demoraram a pedir ajuda, foram pedir ajuda mais tarde, porque elas imaginavam que conseguiriam resolver o problema sozinhas. Por isso, atrasaram no pedido de ajuda. E aí, eu ia aqui nessa primeira parte, pastor, falar sobre algo que eu acho que é o papel da igreja nisso. E eu sou bastante crítico a esse papel que a igreja tem exercido. Eu, por exemplo, penso que caso de violência contra uma mulher, violência física, não é questão de gabinete. Em primeiro lugar, pode passar por lá, mas em primeiro lugar é questão de denúncia à polícia, porque um crime foi cometido. E muitas vezes no gabinete o que se tenta é contemporizar, botar panos quentes. Eu ia falar mais sobre isso, mas quando você lê o título do livro da Bruna Rodrigues, eu vou deixar para ela falar, que ela vai falar com muito mais propriedade do que eu. Apesar de que eu acho que tem um papel importante aqui no meu papel como pastor aqui de me posicionar, mas eu já falo, acho que nós como igreja temos falhado muito nessa parte. Nos preocupamos, fazemos um trabalho, mas há muito a evoluir no papel da igreja. Eu acho que vai ser bom criticar isso aqui hoje, pensar nesse papel hoje. Muito bom. Doutora Sayonara Marques, bom também demais tê-la aqui, querida. Bom dia. Bom dia, bom demais estar aqui com vocês. Bom dia, os debatedores, bom dia, ouvintes. Quero deixar logo um beijo para a Elane, esposa do pastor Nilson Azevedo, da Assembleia de Deus Teófilo Otoni, Minas Gerais. Olha não aí. perdem um debate, Coisa tá? boa. Obrigado. Bom, gente, esse tema aqui é um tema que deixa a gente triste, né? Porque é alarmante ainda esses dados. Eu trouxe esses mesmos dados, pastor. E vocês podem conferir também lá no site do fórum, né? Do fórum que foi publicado agora em 2023, em março, tá? Fórum de Segurança Pública do Brasil. Gente, é triste isso, porque são dados reais. Eu só estou ratificando aqui porque eu me assustei tanto quanto você. Como pode, nos tempos de hoje, a gente ter índices tão altos ainda de violência contra a mulher, né? Então, a violência, normalmente, ela é entendida muitas vezes como, de forma equivocada, como se fosse uma violência só quando for uma agressão física. E não é bem assim. A gente vai ver que tem a classificação de violência no âmbito físico, emocional, espiritual, e todas são igualmente traumáticas e prejudiciais. E nunca ninguém começa a cometer um ato de violência sem antes primeiro dar sinais. São pequenos sinais. Então, mulher, você precisa estar atenta a pequenos sinais. É um levantar de voz, é uma imposição que você vê que está dentro do descontrole, fora do normal, está desequilibrado, é ali que você corta. A gente costuma dizer, né, pastor Eliel, a gente precisa cortar o mal pela raiz. Então, se a gente não faz isso, a coisa começa pequena, mas vai gradativamente crescendo. Então, a questão aí é que vai existindo permissões que estão sendo dadas. Que permissões são essas? É um levantar de voz que você não chama atenção. Olha, amor, não é assim que eu falo com você. Por que estava levantando sua voz? Então, quando você não faz assim, você está permitindo que de uma próxima vez ele faça mais do que isso e já lhe dê um empurrão. Então, a gente vai ver que esses sinais, eles nos são dados. Agora, nós temos permitido de que forma? Para que esses dados estejam tão elevados e a violência vem se alastrando, né, de uma forma tão estrondosa, né, que deixa a gente assim perplexo, como me deixou quando eu vi também essa mesma pesquisa do pastor Humberto. É muito triste. E quando a gente vai ver, só para finalizar a minha fala aqui, é que dentro desse número de mulheres que são abusadas, violentadas, agredidas, seja de que maneira for, tem um alto índice de mulheres que são cristãs, evangélicas. Verdade. Bom, conosco também nesta manhã, para a gente tratar desse assunto aqui no nosso debate, a escritora Bruna Rodrigues. Bem-vinda ao nosso debate. Muito Obrigada. Bom dia, querida. Muito bom dia aos ouvintes. Quero agradecer pelo convite. É uma honra poder estar aqui, poder compartilhar, né, não somente do meu trabalho, mas das pesquisas feitas. Só ratificando a questão dos dados, eu também trouxe os mesmos dados, porém existe um dado que existem dados que são muito mais alarmantes do que esses, que são os dados das mulheres que se auto-intitulam evangélicas. Segundo uma pesquisa feita na ONG Casa Sofia, 40% das mulheres que sofriam violência doméstica se auto-intitulam evangélicas. E
mais agravante é que elas eram consideradas o público mais difícil em aceitar o acompanhamento, em aceitar aconselhamento, não somente pastorais, né? Mas por quê? Porque geralmente os seus agressores, geralmente os também cristãos, se utilizam de Deus para manipular a fé dessas mulheres. E aí o que eles fazem? Eles se utilizam da palavra de Deus. Eles se utilizam de versículos como: a mulher deve ser submissa ao marido, a mulher sábia edifica o lar. E infelizmente também, um parênteses aqui, quando essa mulher vítima de violência doméstica vai recorrer à sua igreja, à sua comunidade de fé, muitas vezes ela escuta que ela deve orar mais, que pelo bom procedimento dela dentro de casa, esse marido vai se tornar um marido melhor, vai ser modificado. Só que existe uma linha muito tênue, né, entre um marido difícil e um marido violento, abusivo, agressor. E não é tão fácil assim perceber os sinais por ela. Porque uma mulher que está sendo agredida, geralmente, em primeiro lugar, o que esse marido faz? Ele afasta ela da sua rede de apoio, ele afasta essa mulher dos seus amigos, das pessoas que poderiam sinalizar para ela, né, esse ato de abuso que ela está passando. E aí ela se percebe sozinha, e aí vem várias questões financeiras, né, várias questões que envolvem isso também, e a questão, né, voltando a dizer, das igrejas, que infelizmente isso acontece mesmo. Não, volta para casa, ora mais, bota o joelho no chão, isso é falta de fé. Mas tem certeza que é só isso? E infelizmente é uma realidade que precisa ser modificada. É uma mentalidade que precisa ser modificada. E a mulher nunca, jamais é culpada pelas agressões sofridas por ela. Só para reiterar também a questão dos tipos de violência doméstica, na Lei Maria da Penha são previstas 5 tipos de violência doméstica, que é a violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, violência sexual e a violência física, que pode levar ao feminicídio. Então, todos esses tipos de violência são passíveis de denúncia. Né? E a gente tem vários órgãos de denúncia que precisam ser informados para as mulheres, como as delegacias da mulher, a gente tem Patrulha Maria da Penha, né, que é da Polícia Militar, a gente tem Campanha Sinal Vermelho, que ela está presente no Brasil inteiro, no Banco do Brasil, em alguns fóruns, e a gente tem também uma inovação, que é chamado Maria da Penha Virtual. É um site que funciona como um aplicativo onde a mulher consegue fornecer essa denúncia, anexar provas e, se for o caso, ela consegue até a medida protetiva de maneira não burocrática ou não tão burocrática assim. Foi desenvolvido aqui na UFRJ e é, assim, uma inovação. Eu vi, cheguei a acompanhar as estatísticas e os dados, eles têm atendido, não o Brasil todo, mas eles têm expandido, né? Começou no Rio, tem outros estados, e o índice de mulheres que vem pedindo esse tipo de medida vem crescendo drasticamente. E isso é muito triste. Verdade. Ainda tem 180, né? O número 180. O número 180, também. Sim. A gente vai falar mais sobre isso aqui. Os ouvintes também aqui participando. Gostaria de expressar meus sinceros parabéns à equipe da Rádio Melodia pelo debate de hoje sobre o Agosto Lilás. Sou o presbítero Leonardo. Além disso, sou servidor público do município de Macaé, compondo a equipe Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal. Com muita propriedade, afirmo que a violência doméstica existe e precisa ser combatida. Pasmem, muitos obreiros têm sido conduzidos à justiça humana pelo crime de violência doméstica. Que Deus abençoe a todos os debatedores desta mesa. A discussão de hoje será um passo importante na conscientização sobre um tema tão crucial, e parabenizo a todos os envolvidos por sua dedicação e esforços. Obrigado, querido. Muito importante também a sua participação aqui com a gente, tá bom? Deus te abençoe, bom trabalho para você aí em Macaé, tá bom? Pastor Humberto, a gente vai falar
como a gente tem falado aqui no nosso debate, sempre aqui, esse é um assunto que não sai de pauta, até porque é muito presente isso no seio da igreja. A Bruna falou aqui agora, e essa questão de espiritualizar algo que não é para ser espiritualizado, isso há uns 20 anos atrás, isso até passava. Hoje isso é inconcebível, mas lamentavelmente ainda acontece ainda de alguém ser demovido da ideia até perder a vida. Até acontecer uma tragédia. E aí ninguém segura, né? Negócio complexo isso, hein, pastor Humberto? Muito complexo, pastor, muito complexo, até porque tratamos de uma situação até de certa forma cultural. É aquela coisa que uma cultura machista, da posição do homem como superior à mulher, isso na sociedade que reflete na igreja. E até bem pouco tempo atrás, pastor, no nosso país, a mulher não podia votar, não tinha direitos iguais aos homens. E em muitas culturas hoje pelo mundo afora ainda é assim. Ela não tem direito a frequentar uma escola. Nós estamos falando do ano 2023. E ainda existem culturas assim, espalhadas pelo mundo, em que a mulher ela é um objeto. Ela é uma coisa que é simplesmente um objeto para a satisfação masculina. E isso, infelizmente, está colocado dentro da igreja, usando, pastor, os textos isolados, eles são pretextos para a heresia. E então se usa textos isolados para justificar a violência. Usa-se texto como esse, por exemplo, da questão da submissão feminina. Usa-se texto, por exemplo, quando o apóstolo Paulo, que a mulher que não tem domínio sobre o próprio corpo, assim também o homem não tem domínio, para justificar a violência sexual dentro de casa. E, aliás, esse é um ponto importante quando nós falamos da violência contra a mulher. Porque vários tipos de violência são violências relacionadas à questão da vida urbana, da civilização, das grandes cidades. Quando falamos da violência da mulher, não tem nada a ver com questões da vida urbana em si ou da violência urbana em si, porque essa é uma violência praticada dentro de casa, muitas vezes dentro do quarto. Essa é uma violência da família, do problema da vida familiar. Não é relacionada à questão da civilização das grandes cidades. Nós temos violências que são características de grandes centros urbanos, por exemplo. Essa violência contra a mulher acontece lá no interior do país, lá na fazenda mais distante de tudo, onde não tem internet, onde não tem televisão, onde não tem nada, mas acontece essa violência lá dentro dessa família. Então, é uma violência relacionada à questão muito ligada à questão familiar. Dentro do lar, dentro da família, é essa violência. E aí, pastor, volta para a igreja, vamos aqui pensar no nosso lixo na igreja, quando falava-se aqui da mulher que 40% se declara cristã. Há uma percentual dessas mulheres que sofrem violência porque são casadas com maridos que não são cristãos. Terrível. Mas o pior ainda são aquelas que sofrem violências com maridos cristãos, que vão com elas todo domingo para a igreja. Pior ainda, pastor. Pior ainda. O irmão que fez aqui, lá de Macaé, se não estou equivocado, ele coloca os obreiros. Eu não sei se ele está se referindo a obreiros, porque cada denominação tem uma nomenclatura. Se obreiros, né, que obreiros ele está falando? Porque hoje se multiplicam os casos de pastores que são retirados de casa pela polícia que chega lá com uma ordem judicial. É isso que nós estamos vivendo hoje em dia. Então, infelizmente, a gente precisa hoje... Muitas destas mulheres, quando a doutora Sayonara falava ali e dizia assim, quando ele fala de uma forma, quando ele aumenta o tom de voz, você já tem que perceber que aquilo é um tipo de violência. Por que está fazendo isso? Isso serve para os dois lados. A mulher também não tem o direito de levantar o tom de voz com o marido e vice-versa. Nós precisamos nos respeitar dentro de casa. Aliás, o respeito é uma das coisas que, quando acaba, leva toda essa situação. Então, nós precisamos nos respeitar. Aí, muitas vezes acontece isso, por quê? Porque a mulher não percebe, ela não se percebe violentada. Porque é uma cultura tão grande que ela foi ensinada que aquilo é normal. Citamos aqui, por exemplo, a mulher sábia edifica o seu lar. E qual era a ideia da mulher sábia? Era aquela que se calava, que aceitava, se cale, se acalme, espere, Deus vai agir. Era essa a ideia da mulher sábia, que é aquela que aguenta tudo até que Deus vai lá e faça a obra no coração desse homem. Então, precisa-se de uma educação para as mulheres. Mas sabe do que precisa, pastor, também?
de uma educação para os homens. Nós temos ministérios de homens nas igrejas. Sabe o que a gente precisa? Vamos pegar no próximo culto de homens, vamos pegar a Lei Maria da Penha e vamos levar para o púlpito para ensinar para esses homens o que é violência contra a mulher. Sabe por quê? Eu conversei com um homem que foi retirado de casa com a Lei Maria da Penha e ele disse: nunca agredi, eu nunca fiz nada, eu nunca encostei um dedo nessa mulher. Mas a violência não é encostar um dedo. Quando você humilhou, deixou sem dinheiro, obrigou, se não fizer, não te dou dinheiro para ir sei lá onde, isso é uma violência, pastor. E tem homem que não consegue perceber isso. Então, acho que uma boa dica, inspiração dada hoje aqui por Deus aqui para nós, é que no próximo culto de homens, a gente vá para o púlpito com a Lei Maria da Penha para ensinar o que é agressão, segundo a Lei Maria da Penha lá, o que é agressão de um homem para com a mulher. E tem muito homem que não se percebe isso. Muito bom. O ouvinte diz aqui: vivenciei isso dentro do meu casamento, que durou apenas 6 meses. Casei com um obreiro da casa do Senhor e vivi um pesadelo. E o mais triste, hoje, de dentro das igrejas, tem mulheres sofrendo com casamentos abusivos. Triste realidade. E é verdade. Há toda uma ideia de desconstrução disso. Não denuncia não, porque você vai manchar a vida ministerial. Mas que vida ministerial? De que vida? Isso é um agressor. Não tem jeito, a gente não tem como ficar mais... Não, porque... E aí, essa é uma realidade. Não, eu não vou denunciar porque vai vir a polícia, aí vai criar um escândalo e não sei o quê. E a mulher continua subjugada a isso ainda, hein, doutora Sayonara? Triste realidade, porque além dela fazer isso, tendo filhas que observam, repetirão padrões comportamentais. Sabe o que vai acontecer? Isso vai continuar se estendendo gerações, porque elas entendem assim. A minha mãe passava por isso, mulher sábia, então eu também vou passar. E naturalmente ela vai buscar, né, de uma forma muito inconsciente, alguém que seja padrão do seu próprio pai, ou seja, outro abusador. E por aí a gente vai perpetuando, né? Então assim, as mulheres temerosas por desobedecerem a Deus ficam divididas entre a fé e a denúncia. Mas espera aí, obreiro de onde? Só no título. Porque o obreiro ele começa em sua casa. Se isso não acontece em sua casa, se a sua casa não é primazia, se ele não dá o cuidado, aliás, isso é bíblico, ele nem obreiro é para ser, né? Mas assim, a gente não conhece, as pessoas não conhecem o que está fora, mas a mulher conhece. Então, o que cabe a essa mulher? Ela não pode se calar, porque tem gente que diz assim, você ou ora ou procura a polícia. Ore que Deus muda. Sim, Deus muda, mas esse homem, ele precisa ser denunciado. Depois que mudar, e mudar de fato, aí vocês podem novamente se unirem. Por que não? Eu acredito em reconstrução de casamento. Eu acredito nisso. Mas ele precisa ser tratado primeiro, para que ele aprenda a tratar a mulher dignamente. Então, mulher, você não pode se submeter a isso. Enquanto você poupar o abusador, o grau do abuso vai aumentando. E isso vai sair de limite. Vai perder o controle. Porque você está dando permissão? Pare para pensar. Será que é uma dependência emocional, dependência financeira? Aliás, eu tenho tratado muito mulheres nesse aspecto de dependência financeira. Você dentro de casa hoje você já consegue ganhar dinheiro, cuidar dos seus filhos. Então você já pode sair dessa dependência financeira. E não tem dependência financeira que tenha que lhe fazer ficar num casamento abusivo. A custo de quê? Então, assim, existem ONGs que ajudam, a própria igreja ajuda, aliás, os pastores, o pastor Humberto falou muito bem aqui, os pastores precisam estar, assim, muito ligados nisso, porque, às vezes, uma ovelha, mulher, deixa de ir para a igreja 20, 30 dias, que é o tempo de sair a marca, porque ela apanhou, e depois ela volta a congregar. Então, a gente tem que estar muito esperto nessas questões. As mulheres cristãs têm que ter o entendimento correto da palavra. Submissão é estar sobre a mesma missão. Não é ter abuso e humilhação. Isso não vem de Deus. Isso não é vontade de Deus para a vida da mulher. E a Bíblia orienta o marido a tratar a mulher com honra, como parte frágil. 1 Pedro 3,7. Então, homens, obedeçam a palavra de Deus. Amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. Se você não obedece à palavra, você não devia nem se intitular cristão, quanto mais obreiro. Então, que Deus abençoe essa família aí que está passando por isso. O que eu peço hoje a Deus? Que essas mulheres gerem entendimento correto
e elas busquem ajuda, encontrem realmente. Muito bom. Já vou fazer aqui o intervalo, a gente já volta com a segunda parte do nosso debate. Até já. Estamos apresentando Debate Melodia. Algumas perguntas tanto tempo estudando teologia, o curso de 1 ano e meio, quando eu fiz teologia eram 4 anos. Então, apesar disso tudo, 1 ano e meio nós vamos levar você onde as águas são mais fundas. Você vai aprender no curso de teologia do Instituto Melodia coisas que você nunca ouviu, tendo 30 anos de igreja, até talvez sendo pastor, porque são matérias das mais variadas, história do cristianismo, teologia sistemática, ética cristã, homilética, são mais de 70 aulas gravadas em Full HD. Então chega de ser um cristão superficial. 1 ano e meio a gente vai ensinar para você com profundidade a Bíblia. Sabe quando você pode parar de estudar? Nunca. Porque a gente precisa meditar e estudar a Bíblia o tempo todo. Eu tenho 57 anos e ainda continuo aprendendo. Esse é o verdadeiro cristão. É aquele que nunca está satisfeito com todo o conhecimento que tem. Bem-vindo ao cristianismo, bem-vindo ao curso do Instituto Melodia. Clique no link, faça a sua inscrição, que você será profundamente abençoado. Nesta manhã, aproveitando aqui o Agosto Lilás, mês de conscientização, mês de enfrentamento da violência contra a mulher. E você já fez a sua parte? Você tem feito a sua parte? Discutindo aqui este assunto com a doutora Sayonara Marques, com o pastor Humberto Rodrigues e também com a escritora Bruna Rodrigues. Bruna, nessa nossa caminhada aqui, depois de todas desses dados que nós trouxemos aqui, como é que a gente pode ver hoje, o dia de hoje, para quem vai se casar? Eu acho que a gente tem que começar agora, tem que se criar um alerta. E a gente já fez aqui o que é preciso para ter um casamento no debate família. A gente sabe quais os critérios hoje? Porque hoje
Antigamente a gente até falou aqui, o ideal, né? Falar assim, não, casa com alguém da igreja. Pô, hoje já não é mais, primo. Cuidado. Cuidado com alguém da igreja. Aí a gente fala de julgo desigual, mas pastor que bate mulheres, o que é isso, então? É um negócio complexo isso que a gente está falando aqui, não é não? Os critérios, hoje a gente não sabe mais o que vai fazer, a posse, ou comigo ou com ninguém. Aí diz que é amor, mas, pô, quem ama mata. Quem ama cuida. Olha que negócio complicado hoje, né, Bruna? Muito difícil mesmo. Eu acho que diante dessa realidade, né, que a gente tem vivido e cada vez mais tem se transformado de uma maneira pior, e muito embora 87% da população brasileira seja cristã, e infelizmente nós, como Brasil, estamos no ranking. Eu não sei se é o 5º, 4º lugar. Não sei, esses dados eu não verifiquei direito, de população mais violenta no mundo. Então, eu acredito que para essa mulher, né, para esse casal esse casal noivo que almeja um casamento, precisa buscar no Espírito Santo. Precisa orar e buscar no Espírito Santo, porque não existe mais um critério hoje em dia. Hoje em dia você pode olhar para uma pessoa boa, ele é tão bom, ele tá querendo cuidar de mim, ele fala pra eu não usar o batom, não usa esse batom vermelho não, não pinta a unha assim não, você é tão bonita do jeito que é. E aí, quando você se casa, ele te prende dentro de casa. Não, você é minha. Você é minha. É um abusador, né? Como a nossa amiga ali falou, a questão dos sinais. O abusador, geralmente, ele dá bastante sinais. E é preciso perceber esses sinais. É preciso, nas pequenas coisas, você perceber. Agora, nós como igreja, eu acho que acima de tudo, a questão da submissão da esposa ao seu marido precisa ser melhor decifrada, precisa ser melhor informada. Porque ser submisso é diferente de ser subserviente. O que é uma submissão? Não é uma missão abaixo. É você estar sobre a mesma missão. Inclusive, quando essa palavra foi escrita lá nos originais, você tem a palavra Ezer Kenegdo. E aí que é como no Salmo 121. O Senhor é meu auxílio. O Senhor é o meu refúgio. Se eu não me engano, o Salmo de Davi. Então essa é a mulher submissa criada pelo Senhor. É uma mulher idônea. É uma mulher diferente biologicamente, porém em dignidade, em respeito, em valor, ela é a mesma coisa que o homem. Então, essa mulher, quando ela se percebe, quando ela entende essa diferença de ser submissa e de ser subserviente, né? Subserviente é aquela pessoa que faz de maneira humilhante, degradante, ela faz por cima dela mesma. Não, eu vou seguir a qualquer custo o meu marido, eu vou seguir a qualquer custo essa orientação da igreja de voltar para minha casa. Então é preciso saber essa diferença. Mulheres, nem sempre a sua casa vai ser o seu porto seguro. É preciso ter uma mentalidade transformada. E nós, enquanto igreja, precisamos acessibilizar a informação, promover discussões a respeito desse tema, porque não são todas as igrejas. Eu, com essa temática, em algumas igrejas, por exemplo, que eu não citarei, lógico, encontrei portas fechadas para falar sobre isso. É como se o não falar sobre essa temática fosse mudar as estatísticas. E cada vez mais você vê mulheres que estão enchendo as estatísticas com seu próprio sangue. Isso é muito triste. Então, é preciso promover, quando possível, espaços de acolhimento para essa mulher, para os seus filhos, desenvolver empreendedorismos. Hoje, como a amiga também, né, falou, a gente consegue de dentro de casa ganhar o nosso dinheiro, não depender financeiramente do marido, né? A gente precisa informar sobre como denunciar. É claro que o ambiente pastoral é necessário também, mas quando extrapola o limite do aconselhamento, quando existe realmente violência, desses 5 tipos de violência que eu citei aqui, precisa ser denunciado. É uma vida que está sendo ali silenciada por um Deus, que é o título do meu livro, né? Cujo título é esse, Silenciadas em Nome de Deus. E aí, o D, eu fiz questão de colocar um X vermelho no D maiúsculo. Por quê?
para dizer que aquele Deus é um D minúsculo. Não é o nosso Deus, o nosso Senhor, porque Deus jamais irá silenciar vítimas. Deus jamais vai silenciar mulheres. Deus jamais vai aprovar uma submissão dolorosa na vida dessa mulher. E muitas delas estão silenciadas por pessoas que são impostores da fé, por pessoas que se dizem cristãos, mas que só querem manipular a fé alheia e a fé dela. Muito bem. Pastor Humberto, e aí a gente volta a falar aqui do nosso quintal. É que durante muitos anos também essa palavra submissão foi embaçada, esse negócio, né? Entendi a submissão como, de fato, o capacho, escravo, e que não tem absolutamente nada disso. Submissão não tem nada a ver com isso, é outra coisa completamente diferente, não é não? Sim, e a ideia de que a mulher não tinha direitos, de que ela tinha sempre que obedecer o marido, de que ela tinha sempre que estar do lado do marido, aí é só a gente pensar, bom, se Deus a fez como auxiliadora idônea, o papel dela é, então, estar ao lado, auxiliando na missão do marido. Ok. Então, uma mulher que se cala sempre, ela está auxiliando ele em quê? Na hora que ele está errado. Um homem que toma decisões erradas, um homem que faz escolhas erradas, essa mulher, quando ela se cala, ela está cumprindo o papel dela de auxiliadora idônea, deixando com que ele caminhe para uma direção que vai destruir a família, destruir o relacionamento familiar. Que submissão é essa? Se a missão de ambos é fazer a família dar certo, uma mulher que se cala sempre é alguém que uma hora vai fazer com que essa família se destrua. A mulher sábia edifica o seu lar. Então vamos lá, sabedoria é sempre estar quieta, sempre obedecer? Porque a sabedoria vai nos mostrar que tem hora de falar e tem hora que talvez seja melhor sim esperar o momento certo de falar. E isso serve para ambos. Tem hora que eu espero o momento certo de falar alguma coisa com a minha esposa, ué. Tem hora que eu espero o momento certo de falar alguma coisa com o meu filho, que não é a hora certa de falar ali naquele momento. Às vezes está na frente de pessoas, vou chamar a atenção dele ali na frente de todo mundo, não, vou esperar estar sozinho para falar. Isso é sabedoria, é ser sábio. Então a sabedoria é saber conduzir a casa para que a família funcione, para que a família dê certo, para que a família possa cumprir o seu papel, para que o casamento seja feliz. Eu gosto sempre de dizer, pastor, que Deus fez o casamento para que o casal viva feliz. Ora, Deus olha para Adão e diz assim, não é bom que o homem esteja só. Se não era bom e ele providencia alguma coisa para fazer com que ficasse bom, então o casamento tem que ser bom, ora. Pode ser ruim. Aí alguém vai dizer assim, o debate lá eles estão incentivando o divórcio. Para. Eu sou pró-família, pró-casamento, contra o divórcio. Em essência, ponto. Mas vou fazer o que com uma mulher que apanha todo dia? Aí quando eu disse aqui que muitas vezes o primeiro processo aqui numa agressão física não é resolver num gabinete, é buscar os direitos e buscar uma solução para definitiva para uma situação como essa, é por quê? Porque muitas vezes no gabinete, o que ele vai fazer? Ele vai fazer comigo o que ele já fez 300 vezes com a mulher. Ele vai prometer que não vai bater mais, que não vai fazer mais isso, que está arrependido, vai chorar, vai orar. E 2 dias depois ele está metendo a mão na cara dessa mulher de novo. Desculpa o linguajar popular, mas pra gente entender. É exatamente isso. Isso aí. É isso que ele vai estar fazendo. Vai estar agredindo de novo a mulher. Como ele já fez, antes deles chegarem aqui no gabinete, ele já fez isso N vezes. Aí até que chegou no gabinete. Quando chega no gabinete, ele vai fazer comigo a mesma coisa que ele fez com ela ao longo da vida. Eu prometo, eu não vou fazer e tal. É o demônio. Já vi isso. Um já disse pra mim, não, pastor, é porque Satanás me toma. Eu falei, você sabia que esse Satanás aí tem nome? Tem demônio que tem nome, esse Satanás aí tem nome. Qual o nome? Aí eu falei, repeti o nome dele é esse. Ele tomou um susto. O demônio é meu xará? Eu falei, não, rapaz, porque é você mesmo, demônio. Não tem. Não, ele achou que o espírito era o xará dele. Espiritualizar o negócio. Eu falei, cara, o demônio é você, irmão. É você que tem que se abrir, se enxergar, que tem que mudar de vida. Então ninguém aqui está incentivando o divórcio, ninguém aqui está incentivando terminar uma relação. Nós estamos incentivando, pastor, a termos casamentos bíblicos. Anota aí, ó.
O que nós estamos fazendo aqui hoje é incentivando a ter casamentos bíblicos. Agora eu queria que algum teólogo nesse mundo me dissesse que um casamento onde a mulher é agredida, esse casamento é bíblico. Eu queria que algum teólogo me dissesse que um casamento onde a mulher é humilhada, esse casamento é bíblico. Isso é vontade de Deus. Não, não é. Não foi para isso que Deus fez o casamento. Não é bom que o homem esteja só. Então eu vou fazer uma auxiliadora, que ele seja idônea, para que fique bom. Ora, se agora o casamento é a base de agressão, de humilhação, isso deixou de ser bíblico, isso deixou de ser bom. Então ninguém está incentivando ao divórcio, mas nós estamos dizendo que isso não é a vontade de Deus e que a gente precisa mudar de atitude, mudar de consciência, conscientizar homens e mulheres. A conscientização passa não só pelas mulheres, mas passa pelos homens entenderem o papel deles enquanto sacerdote dentro do lar. Quem deveria defender? Rapidamente, pastor, na biografia de Martin Luther King, na biografia de Martin Luther King, ele é preso uma vez e ele envia uma carta aos pastores brancos e ele diz assim, ó, quem deveria, eu vou usar minhas palavras porque eu não lembro exatamente aqui, mas ele diz assim, quem deveria estar preso eram vocês brancos, que deveriam estar aqui defendendo os negros. Enquanto cristão, a consciência de cristão deveria fazer com que os brancos estivessem na rua defendendo o direito dos negros. Acho que é isso que a gente tem que fazer. E aí, me perdoe citá-lo, mas vou citar como exemplo. Você, como homem, está lá na Câmara dos Vereadores, participando lá da Comissão de Defesa do Direito da Mulher. É isso. Nós, homens, deveremos ser aqueles que defendem os direitos delas, defendem a dignidade da nossa esposa, e não aqueles que as agridem. Muito bom. Foi falado aqui pela doutora Sayonara a questão dos sinais, né? Como é que a gente analisa agora? Como é que começa a namorar alguém hoje? Quais os sinais? Vamos lá, a gente vai ter que fazer uma questão profilática. Tem gente que já está vivendo o problema. O ouvinte está falando aqui que sofre violência doméstica há 30 anos. Marido xinga palavrões, ontem chamou de burra, são evangélicos, professores de história, ele se aposentou, brigou que ela parasse da aula. Tô pegando isso aqui, 30 anos. Mas tem gente que vai começar um namoro agora. Quais os sinais? O que vê? O que analisa? Como é que faz esse balanço para evitar esse negócio? Se é que tem como evitar isso, hein, doutora Sayonara? Dá para evitar em alguns casos, sim. Alguns são bem discretos, mas é porque quando a gente começa o namoro, a gente tá cheio de paixão. Até aquilo que é ruim, você fala assim, mas não é tão não, porque isso aqui é tão bom. E aí você vai esquecendo aquilo e vai seguindo até entrar num relacionamento onde aquilo que era tudo muito bom já não é tão bom assim, porque é dia a dia. Casamento é isso, né? Companheirismo. Aí aquela paixão, ela vai reduzindo e vem o amor de uma forma intensa. Então, se essa pessoa já dava sinais e você não quis ver porque estava cheio dessa intensidade, cuidado. Observe como ele trata a mãe dele. Observe os pais dele, o relacionamento dos... Isso eu estou falando de uma mulher, né? Observe os pais dele, como é que se tratam. Sabe por quê? Porque é um padrão aprendido para ele. Aquilo ali, aquilo que ele vive dia a dia com o pai e com a mãe, para ele é um relacionamento normal e natural. Então, possivelmente, ele vai repetir muito do que os pais fazem em casa. Então, esse é um outro sinal. Esse rapaz, se de repente, porque vocês se desentenderam sobre o assunto, um quer comer hambúrguer e o outro quer comer a pizza, e ele dá um piti, cuidado, ficou nervoso, te empurrou, falou mais alto, te faz crítica ali na roda dos amigos, ele não te respeita, esse cara não te merece. Esse cara vai piorar muito mais depois que tiver casado com você. E não fique iludida. Depois que casar melhora. Não, depois que casar piora. E você vai pagar um preço muito grande. Então, assim, uma coisa que eu quero chamar a atenção de você, mulher. Nós temos algo na parte psicológica que se chama crenças limitantes. O que você ouviu? O que você ouviu do seu pai? Mulher merece apanhar mesmo. Você não sabe porque tá apanhando, mas eu sei porque eu tô te batendo. E aí, por aí vai. O que você tem ouvido? O que você já ouviu que, de repente, você se coloca no lugar de merecedora de apanhar? Merecedora de continuar ouvindo agressões psicológicas e tantos abusos mais que você vive. O que você... Então, quando eu ouço agora essa ouvinte, né? Você leu aí, ela dizendo, são 30 anos, né? Sendo agredida. Por quê?
Será que você se acha uma merecedora? Será que de alguma forma lá no fundo você pense, crença limitante, te limite a ponto de você não conseguir sair do lugar, pedir ajuda? Porque essa pessoa que agride, essa pessoa precisa ser denunciada. Aí a gente vem com aquela conversa que eu concordo, oremos, mas oremos também, oração. Existe uma ação. Eu oro por você, mas existe uma ação a ser tomada. Não é só oração, não. Oração a gente começa, não. É vigiar. Se a gente vigia primeiro, a gente vai saber orar e vai ter uma ação correta a tomar. Você não pode continuar debaixo desse jugo, minha irmã. Você precisa chamar alguém, um líder espiritual, alguém que você confie, para ir com você, para tomar uma ação a respeito disso. Sabe por que você está sofrendo tanto? E uma hora essa corda pode arrebentar. Então, que Deus te abençoe e te proteja. Muito bem. Bruna Rodrigues, vamos lá, a gente já está na reta final aqui do nosso debate de hoje. Qual postura, então, uma mulher deve tomar? Qual o limite, então? Vamos lá. Eu acho que tem gente que vai postergando e aí, aí é o pedido de perdão mentiroso, de desculpa mentirosa. Qual é o limite, então, aqui? Elevou a voz, aumentou a voz, isso já é o motivo para travar aqui e falar, de novo, a próxima acabou. Como é que é isso? Vamos lá, vamos dar esse direcionamento então aqui, vamos posicionar nessa reta final aqui do nosso debate. Alguém tomar essa decisão, como é que é isso, hein, Bruna? Primeiro também gostaria de falar que a gente não está aqui para incentivar o divórcio, somos pró-família, né? A gente entende que o casamento foi feito pelo Senhor para durar para sempre. A gente está aqui apenas para orientar mulheres que talvez não tenham sido orientadas antes e hoje não tenham orientação alguma durante esse casamento. Qual é o limite? Bom, é difícil essa resposta, porque na verdade cada um tem um limite, né? Hoje, se fosse comigo, hoje eu sabendo, tendo o conhecimento que eu tenho, eu sou casada há 13 anos, mas se no início do meu casamento, o meu marido começasse a gritar comigo, me empurrasse, aquele para mim já seria um limite. Poxa, ele não me respeita como sexo mais frágil. A palavra de Deus o orienta a me respeitar como sexo mais frágil, a cuidar de mim, a ser o sacerdote do lar. Deus me fez de maneira valorosa. Eu sou herdeira, co-herdeira com Cristo. Então, cada um vai ter que verificar o seu limite, mas as pequenas coisas precisam ser verificadas, precisam ser conversadas. Essa esposa que recebeu esse empurrão precisa sentar com o marido e falar: poxa, meu bem, por que você fez isso? Isso para mim é uma violência. Se você me empurra agora, o que você pode fazer comigo amanhã? Me dar um tapa? Um soco? Biologicamente, homens e mulheres são diferentes. O homem é extremamente mais forte do que a mulher. Isso é imutável. Então, se ele aumenta a voz para a mulher, não necessariamente a violência física, já dá vontade de quê, mulheres? Chorar. Então, esse marido te respeita? Ele te valoriza? Jesus, quando ele veio, na sociedade em que ele veio, dentro da sociedade greco-romana, dentro do judaísmo, a mulher era tida como que uma propriedade. A mulher não tinha valor algum. Mas o que o Senhor, o Salvador, fez pelas mulheres? Ele as chama, ele as dignifica, ele resgata aquele valor, ora, desmerecido, né? Por aquela sociedade que impunha leis e regras humanas, que nada tinha a ver com Deus. Então Jesus, ele te ama. Jesus, ele te valoriza. Você tem um valor inestimável para Deus. Qual é o seu limite? O meu limite é um empurrão. O meu limite é um grito. E o seu? Esse marido, esse namorado, esse noivo, precisa te tratar com honra. Cobre isso dele, converse com ele. Tenha uma rede de apoio, tenha amigas, tenha pastora, tenha líder da sua igreja. Converse com as pessoas, não se isole. Não se isole. Porque dificilmente, quando você não freia uma violência mínima, agora, um xingamento, amanhã
essa violência pode virar uma agressão física e, infelizmente, você pode estar aí nos jornais como feminicídio. E isso é muito triste. Muito bom. Bom, a gente já está chegando aqui ao final do debate, vai falar sobre essa questão aqui e como fazer, né? Qual o limite? Como é que começa isso, né? Como é que a gente... Bom, primeiro, se for crime, que é um crime, bom, já não pode existir, ainda mais dentro do lar. E a grande questão disso tudo são as reproduções. O que nós estamos reproduzindo para a sociedade? Os filhos que acabam se acostumando com isso, eles vão reproduzir isso daqui a pouco. E aí é um negócio sem fim, é um negócio meio que enxuga gelo. Porque da onde saem ali os novos casais, eles já saem deteriorados psicologicamente falando. Bom, agradecer com muito prazer, com muito carinho a doutora Sayonara Marques, da nossa PIB de Madureira, na rua Andrade Pinto, número 28. Obrigado pela presença aqui, querida, mais uma vez. E o que fica para nós de reflexão ao término desse debate, hein? Mulher, acredite que seu papel não é estar marginalizada. Não aceite abuso sob nenhuma hipótese. Me emociona esse tema, porque na minha clínica eu recebo mulheres que são abusadas em todos os níveis. E dói muito ver que muitas mulheres se sentem impotentes porque não encontram apoio. Pastores, líderes, amigas, vizinhos, familiares, auxiliem. Essa mulher precisa de apoio, ela precisa de ajuda. E que Deus abençoe a todos vocês. Eu creio que esse debate está trazendo muito esclarecimento. Eu acho que é muito bacana que você compartilhe, porque tem tantas mulheres que hoje sofrem demais. Verdade. Esse debate vai estar liberado já já aqui nas nossas redes sociais. Tá bom para você encaminhar esse debate aqui, compartilhar com quem você achar que tem que ser compartilhado aqui, tá bom? Obrigado a você que participou com a gente também aqui na nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Quero agradecer também, nessa oportunidade, a escritora Bruna Rodrigues, do livro Silenciadas em Nome de Deus, com X no Deus maiúsculo, A Dor Disfarçada de Submissão. Livro muito interessante. Quero agradecer a Bruna pela presença aqui. Continue no seu trabalho. Muito importante isso que você está fazendo. Então, creio que Deus tem te usado muito nesta nação. Continue assim. E vamos continuar juntos aí, fazendo a nossa parte. Fazendo aquilo que a gente tem que fazer. Obrigado, Bruna. Amém. Eu agradeço muito essa oportunidade, o convite. Eu tenho trabalhado em prol dessa violência doméstica que as mulheres se intitulam cristãs, porque, de fato, isso não é tão falado dentro do nosso meio e precisa ser mais falado. É preciso que haja um encorajamento dessas mulheres, é preciso o resgate, a valorização das mulheres. Não é desmerecimento algum a mulher que não trabalha, a mulher que, entre aspas, a mulher casada que não tem emprego fora do lar. Ela é merecedora tanto quanto aquela que trabalha fora. Ela precisa entender que ela é imagem e semelhança do Senhor. Eu queria deixar aqui para vocês, mulheres, pedir para que vocês não se calem, porque o silêncio pode matar. E o silêncio vai matando, vai minando as fontes da vida. Então, preserve-se, esteja atento aos sinais. A gente tem vários canais de denúncia, como foram falados aqui no Rio de Janeiro. A Prefeitura tem investido bastante nessa questão da violência contra a mulher. Eu quero te encorajar a entrar no site da Prefeitura do Rio de Janeiro. Eles confeccionaram uma cartilha chamada Tem Saída. E lá você consegue ter ideia de um passo a passo sobre o que deve ser feito em cada tipo de violência. Eu também tenho trabalhado sobre isso. Eu confeccionei uma cartilha informativa de combate à violência doméstica no meio cristão. Tá lá no meu Instagram. Isso, pode deixar. Meu Instagram é @teólogabruna.
vai lá. Se quiser falar comigo, pode me mandar por direct, que eu tô ali para auxiliar, para ajudar vocês. Muito obrigada. Obrigado também a presença do esposo aqui com a gente. Obrigado pela presença. Um abraço ao meu querido pastor João Luiz, pastor da Igreja Presbiteriana Piraquara, na Rua Jornalista Marques Lisboa, número 49, em Realengo. Pastor Humberto Rodrigues, pastor da minha igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha, Estrada Governador Chagas Freitas, 265, que fica para nós de reflexão, né? Bom, fica a gratidão por ter mais uma vez estado aqui participando do debate, uma honra sempre. Você sabe bem, esse é um tema que semana que vem já pode voltar de novo, porque tem muita coisa para falar. Enfim, eu queria deixar aqui para os meus irmãos aqui, mais uma vez, a gente começou com 1 Pedro 3,7, vou encerrar também. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça de vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então, nós recebemos uma missão, pastor, lindíssima, grandiosa demais, que é ser sacerdote da nossa casa. Seja o melhor sacerdote que você puder ser dentro da sua casa. Se você tem filhas, né, suas filhas estão olhando para você, e o parâmetro dela, você fez uma pergunta muito importante aqui, qual o limite, né? Qual vai ser o limite de uma menina que vê o pai agredindo a mãe? Talvez para ela o limite seja, isso é normal, meu pai fazia isso, meu pai amava minha mãe, e ele batia na minha mãe, talvez o limite dela, entende? O que você está formando na sua filha? Exato. Qual vai ser o limite dos seus filhos? Eu tenho 3 homens em casa. Se eles me veem fazendo, talvez eles achem que meu pai ama minha mãe e ele bate, então qual é o limite? O limite vai sendo construído muito antes da gente conhecer a pessoa que a gente vai casar. Então, que tudo isso vá pra gente pensar, meditar. Um beijo em toda a família Melodia. Obrigado mais uma vez, pastor. Valeu, querido. Bom, logo mais é o nosso encontro, às 10 da noite, no Cristo em Casa, pregando o bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil. Obrigado, Luciane Severo, Simone Macieira, André Ribelo. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado, gente. Boa quinta. Boa tarde. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia. Oferecimento Instituto Melodia. Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br.